Fala meus queridos, decidi trazer para vocês hoje uma análise completa da nova abertura de One Piece número 27, Angel and Devil, Anjo e Demônio, que eu gostei muito e acho que tem muita coisa pra gente extrair. Eu vou fazer então uma análise visual, tá? E também da própria narrativa da abertura, para lá no final fazer uma pequena análise lírica também. Deixando claro que a análise vai ter spoiler do mangá e na própria abertura vai ter um spoiler ali que eu do fundo do meu coração, tá? Espero que aconteça. Enfim, tem muita coisa boa, muita coisa interessante, muita coisa legal que a gente precisa se atentar. Cara, eu acho que essa abertura talvez tenha sido em conceito geral a mais genial de One Piece. Então deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu sou o Lip, esse é o canal Chapéu de Palha e simbora para essa análise. O primeiro ponto que me chamou a atenção nessa abertura foi a construção de um storytelling com início, meio e fim muito bem pontuados. Toda a opening é sobre o ponto de vista da Bonnie, a busca dela pelo sol e finalmente o encontro. O que é muito interessante é que essa decisão artística faz com que os próprios protagonistas dessa história, o Chapéu de Palha, fiquem em segundo plano, dando espaço, dando foco para a relação da Bonnie com o Kuma. Eles, mas principalmente o Luffy, se tornam elementos cuja função é potencializar os sentimentos da supernova. Uma escolha que, na minha opinião, foi absolutamente certeira, porque assim a gente tem o destaque na história da Bonnie, que é contada quase que inteiramente através de simbolismos. Os primeiros 3 takes já me deixaram verdadeiramente emocionado. A gente tem umas mãozinhas ali de um bebê Bonnie buscando alcançar o sol. Em uma breve transição, somos lançados há mais ou menos 5 anos no futuro, onde a luz do Astro Rei foi tapada devido à evolução da sua doença da escala de Safira. Nesse momento, ela está enclausurada dentro da igreja do Kuma, sem ser iluminada pelo sol, e isso por si só já carrega muito significado. Então viajamos através do tempo para 2 anos atrás no arquipélago de Sabaody, onde as próprias mãos da Bonnie tapam o sol. E aqui eu vi 2 maneiras de interpretar esse take. O sol bloqueado é a metáfora para ela não conseguir enxergar direito, seja pelo Luffy ainda não estar transformado em Nika, ou até mesmo pela fé dela sumindo, ao ver que o seu pai foi completamente transformado em um ciborgue, sem as suas emoções, um dilema que ela vai sofrer vividamente no arco de Egghead. E eu acho que essa segunda interpretação faz ainda mais sentido, porque no painel seguinte temos ela se afogando numa transição muito inteligente entre as bolhas de sabão de Sabaody e as bolhas da água do mar. E aqui, meu irmão, que pela primeira vez eu pausei umas 20 vezes pra ver se era isso mesmo, tá? Direto do pequeno brilho do sol que ela encontra ali na imensidão do mar, surge uma enorme mão com patinhas, salvando a Bonnie do seu fim. Somos jogados diretamente pra dentro de Egghead e essa pequena passagem é genial e cheia de simbolismo. A Bonnie, tal como no take em Sabaody, tá tapando o próprio sol com suas mãos, mas a fé dela vai sendo restaurada conforme ela permite que o brilho do Astro Rei a ilumine novamente. O seu olho inteiro, a janela da alma, reflete o sol, e em seu reflexo surge seu pai na posição de Nika, tal como vimos o próprio Luffy nas páginas do mangá. Tudo que eu mencionei agora acontece em 10 segundos de abertura. E claro que do brilho do sol do olhar da Bonnie refletindo o Kuma, somos jogados diretamente pro Luffy de costas. Enquanto a letra da música em toda a sequência diz: além da chuva forte, ao arco-íris. Uma frase que claramente remete à superação do sofrimento, à esperança e à beleza após tempos difíceis, algo que marca muito a vida e a jornada da Bonnie. Então esse início é um espetáculo por si só repleto de significados. Depois a gente entra num momento padrão opening, né, com os personagens mais posados ali, naqueles takes clássicos de abertura que todo mundo já está acostumado, mas que não deixam de ser muito bonitos na ordem que foram colocados, e terminam com o Luffy visto pela Bonnie olhando para trás, como se percebesse ela, né? Algo que vai voltar a ter importância um pouco mais à frente nessa abertura. Mas um detalhe que eu acho que vale muito a pena mencionar aqui é a escolha em relação a spoilers. A sequência inteira dessa animação não dá muito spoiler direto. As informações mais essenciais são deschavadas, ocultas nas nuances. Quem leu o mangá vai entender o que está acontecendo. Apareceu um olho bizarro ali, esquisito. Irmão, o que é aquilo? A gente sabe. Você, espectador que nunca leu o mangá,
pode não saber, né? Então quem leu o mangá vai entender o que está acontecendo, mas quem está assistindo pela primeira vez provavelmente não vai entender diversos elementos ali presentes, porque foram colocados de maneira inteligente. One Piece, Luffy borrachado num take de 2 segundos, Nami sentando o sarrafo, mas as melhores escolhas artísticas realmente voltam a acontecer quando o foco volta a ser, digamos, o principal enredo trabalhado nessa opening. Depois de todos os Mugiwaras, vemos a Bonnie feliz se juntando a eles quando de repente a escuridão cai sobre a personagem. Ela se vê na sala proibida, onde a direção dessa abertura faz um trabalho fantástico em mostrar como as memórias de seu pai são dolorosas para ela, como a bolha que engole a personagem que se encolhe com o sofrimento. Ela tá sobrecarregada emocionalmente e a explosão dessa bolha nos leva para as lembranças do Kuma, onde as cores vão ser muito bem usadas. Então essa transição da própria bolha explodindo e a gente sendo jogado para o passado do Kuma também foi bem pensada. E claro, né, a expressão da bolha ali enorme perto de uma Bonnie pequena, fragilizada, cara, significa muito, muito mesmo. Mas vamos lá, primeiro temos o Kuma ao lado da Jeanne e Ivankov, onde a coloração vermelha ressalta o sofrimento. Essa cor está associada a fortes emoções, intensidade, perigo e raiva. A presença do Garlin ao fundo e o pequeno Kuma aflito já denotam o quão terrível foi esse cenário, que para completar se resume com o surgimento de Jay Garcia Saturno, trazendo ainda mais escuridão para a tela, ressaltando o preto na forma de luto e tristeza. As trevas passam a dominar ali, elas se intensificam com a presença do Gorosei. Mas antes que a tela se torne completamente escura, surge o verde cujo principal significado é a esperança. O rosto de aflição do pequeno Kuma dá espaço ao de determinação desse adulto, ao lado daqueles que ele sofreu no passado e novos companheiros que prometem revolução. A substituição do rosto de Garlin pelo do Dragon é um apoio emocional ao Kuma que teve esperança, que seguiu em frente e agora constrói um novo futuro. Destaque também para o elemento que substitui o Jay Garcia Saturno, o símbolo dos guerreiros da liberdade, a organização pré-exército revolucionário que literalmente quer acabar com os dragões celestiais, de certa forma tomar o seu lugar, né, ocupar o seu lugar ou pelo menos tirar o lugar desses tenryubitos. Então é um uso muito inteligente das imagens, símbolos e cores, reforçando muito as mensagens que a opening quer passar. E como se não fosse o suficiente, vamos para a igreja de Kuma no reino de Sorbet, cuja cor predominante é o azul, serenidade e proteção. Os raios de luz eclodem através dos vitrais e trazem à tona as memórias da querida Jeanne. Detalhe aqui para o que eu achei muito interessante, lembranças essas que estão desfocadas. O desfoque é um recurso para mostrar que aquilo é uma lembrança turva, algo que já está se perdendo no tempo e também pode simbolizar a fragilidade dessas memórias, como se o personagem, o Kuma, estivesse tentando se lembrar de algo que está sendo apagado. E essa frágil recordação traz lágrimas aos seus olhos. Cara, isso aqui dá vontade de chorar, cara, de verdade, é muito emocionante. É a tradução do que a gente viu no mangá sendo sintetizado em lampejos ali dentro de uma abertura, né, com elementos visuais que remetem àquilo que a gente vivenciou na história do personagem. Pô, muito inteligente, muito bem feito, muito mesmo. Surge então uma pequena sequência onde vemos a Bonnie crescendo enquanto exala felicidade, e em paralelo o que o Kuma estava fazendo durante esse período. Vemos que ela desenvolve a doença das escalas de Safira, seu pai a leva em Egghead para dançar junto com ele, enquanto as cartas enviadas por Kuma, enquanto a Bonnie estava lá sozinha em Sorbet, que voam na tela, né, vão sendo destruídas sem nunca poder chegar até a sua filha. Vivenciando todas essas memórias e emoções, a Bonnie chora. Uma simples gota cai para simbolizar todo esse sofrimento e ela também serve como uma forma de estourar a bolha do passado. E assim voltamos ao presente. Egghead está sob ataque, e aqui temos um breve paralelo ao take das memórias do Kuma. Tal como a bolha engole a personagem que se encolhe com o sofrimento, o olhar maligno de Jay Garcia Saturno sobrecarrega a Bonnie.
O que eu achei muito legal desse momento é que o Saturno na abertura não tá ali, mas o peso da sua presença tá, sem spoiler da sua forma, mas com uma excelente representação dele como trauma para Bonnie, o pesadelo que permeia a personagem, o algoz de sua vida. Suas garras peçonhentas se aproximam da garota e retornamos a uma sequência muito breve de takes padrões open, né? Com os personagens ao redor do mundo, etc e tal, mostra a marinha, mostra revolucionários e vamos pra oposição de Vegapunks, com Stella e York de costas um pro outro, obviamente retratando a traição feita por ela, mas o destaque fica pro Lufão na forma Nika rompendo a realidade, né, usando os artifícios que ele consegue fazer no mangá, de questões mais de liberdade poética, né, na tela também, rompendo a realidade, abrindo e trazendo a transição para a próxima cena, que vem com, mais uma vez, muito significado em suas cores. A Bonnie vem de um vermelho predominante, esticando sua mão em direção a... que era mesmo que ela estava buscando durante a abertura inteira? Pois é, o sol, e ele chega. Ele rompe num Luffy com cores mais claras, leves, que transmitem a sensação de leveza e eu acho que principalmente paz. O deus do sol, a forma branca de Nika. A presença de Luffy nos joga novamente para o passado, onde a Bonnie celebra ali o retumbar dos tambores da libertação, ao lado de Kuma. Vamos então para o grande oponente desse arco, Kizaru, lançando seus poderes em direção ao seu querido amigo Sentomaru, e nesse take, com pouco também diz muito. Antes de entrar em algumas tecnicalidades, vamos para o significado. Durante seus ataques, a gente tem o contraste do que eles fazem agora com o que eles realmente são, né? Foi uma maneira muito inteligente de, na luz, colocar o reflexo do que na verdade eles representam um para o outro. Amigos, familiares, família, né? O detalhe técnico aqui é como a luz parece água, maleável, ela não fica dura, estática, fica extremamente plástica. A gente não tem que estar preso à física quando tá fazendo arte. Eu acho que essa decisão de colocá-la bem maleável, realmente flexível, cara, parece muito água. Se você for ver os takes direto, se você não parar pra pensar, você não vai assimilar água, você vai pensar em luz. Só que se você olhar o movimento, como ela é, como ela se move, você vai falar, cara, parece muito água. Mas fica perfeitamente como luz por causa da velocidade, da animação, dos frames rolando, fica muito bom. A animação segue com Luffy versus Kizaru, mas foca muito mais no emocional do que no hype. Por isso, voltamos com a Bonnie na infância, desenhando seu pai, comendo pizza em seu colo, como podemos notar ao ver as pernas cruzadas do Kuma ao fundo, que nem dá pra ver direito, mas estão ali, né? E finalmente, ele a levanta em direção a um take que parece desconexo, mas faz todo o sentido. No capítulo 1101 de One Piece, durante o flashback do Kuma, o Dragon afirma que os filhos são a fraqueza dos pais. Nessa declaração, o Dragon explica sua decisão de manter distância do Luffy. Até por isso, a recompensa que aparece é a primeira dele, né, de 30 milhões de berries. Seu pai tá acompanhando sua jornada, mas de longe. Esse take tá aí como forma de mostrar o contraste entre os dois. O Dragon acompanha o Luffy à distância, mas o Kuma preferiu abandonar o exército revolucionário e viver seus últimos dias ao lado da Bonnie. Escolhas com implicações diferentes, com contextos diferentes e propósitos diferentes. Eu tenho certeza que o Dragon sofre por não poder ter o contato que ele gostaria de ter com o Luffy, mas ele sabe que primeiro, tê-lo longe também é uma forma de proteger ele das implicações e perigos associados à sua atividade como um revolucionário. E claro, o Dragon também está muito focado no bem maior, né? Eu acho que para ele, o que ele faz, né, sentindo o que ele sente pelo filho, também é uma baita forma de sacrifício. Mas vamos seguir para a abertura conforme o navio de Kuma avança num horizonte iluminado pelo pôr do sol. Ele pingando a caneta na tinta, querida Bonnie. O sorriso pensando nas palavras que vão chegar até sua filha, não em forma de carta, mas sim em forma de lembranças. Meu Deus do céu, cara. Isso é lindo, isso é cinema. E aí, vamos para o que é o grande desfecho de todo esse enredo. Voltamos para o ponto de vista da Bonnie, onde ela tá criança, mas se trata do futuro, porque o chapéu do Kuma é o atual. Esse breve momento é a representação do que a aparição dele em Egghead foi para ela. Além do momento de se sentir abraçada e amada, a presença de seu pai foi um impulso em direção ao sol. Por isso ele arremessa ela em direção aos céus com esse brilho solar, que num flash
é representado pelo Sunny, cujo nome tem alta conexão com o Sol. Por fim, a Bonnie acaba no navio dos Chapéus de Palha, ao lado de Luffy, o Deus do Sol, aquele que durante toda essa abertura e a jornada da garota em Egghead, ela buscou. Eu acho extremamente lindo como através das mãos libertadores do Kuma, a Bonnie tem mais uma chance para viver e ser livre. Cara, é lindo, né? Ele arremessar ela pra cima, as mãos da libertação. Pô. E aí entra outro detalhe para comover. A abertura se conclui com a Bonnie se permitindo descansar dentro do Sunny, podendo dormir tranquilamente no leve balanço do barco. O fato dela estar assim demonstra a grande confiança que ela tem no Chapéu de Palha, além da gigantesca sensação de segurança ao estar do lado deles. E sinceramente, poderia continuar assim até o fim de One Piece, né? Eu realmente gosto muito da ideia da Bonnie como uma Mugiwara. Ela é um personagem que o Oda conseguiu criar um afeto gigantesco com o leitor. Eu quero ela perto, eu quero acompanhar a jornada dela, uma jornada feliz de realização. Então a gente conclui essa abertura com a Bonnie dentro do Sunny como parte do Chapéu de Palha, meu querido. Foi uma chama que contribuiu para esse incêndio, que é querer essa garota no bando. Pra mim, ó, deixa isso como spoiler, cara. Bonnie no bando é real. Abertura linda, absolutamente fantástica, a atmosfera criada por ela é brilhante e de maneira geral, tá? Eu achei uma das melhores aberturas de One Piece da história, repleta de simbolismo, decisões muito bem pensadas, uma atmosfera realmente bem construída, né? E o próprio storytelling presente nela com início, meio e fim, dessa jornada do ponto de vista da Bonnie. Cara, é algo que pouquíssimas vezes a gente vê tão bem feito dessa maneira. Achei, pô, realmente uma abertura excelente. A música casando com os takes, tudo pareceu discutido, pensado e escolhido com carinho. Gostei muito dela, mas tenho uma crítica, tá? Uma crítica, coisa boba, relaxada, tá? Mas que eu acho que poderia ter sido feito para reforçar o simbolismo. Será que eles não poderiam ter colocado a Bonnie criança nesse final? Eles deixaram ela adulta, né? Achei respeitoso, porque assim evita spoiler, porque nessa altura de Egghead não é algo 100% confirmado para os espectadores do anime, mas eu também sinto que se a ideia era deixar ela, cara, a Bonnie 100% confortável ali dentro do Sunny, se sentindo quem ela é, podendo ficar tranquila na tripulação, faz sentido ser em forma de criança, né? Igual o Oda tem retratado ela dentro do mangá. Após o encontro com Nika, ela se torna livre para viver como realmente é, simplesmente uma criança. E como ela tem esse poder, né, de virar adulta, voltar a ser criança e tudo mais, eu acho que seria só um gesto singelo, né, que teria mais significado ainda colocando ela como criança, a sua forma original, né, sendo quem ela realmente é. Então acho que faltou só isso, né, e também o espectador ia olhar e falar, ah, beleza, Bonnie criança, igual ela consegue fazer normalmente. Mas foi só isso mesmo. Afinal, esse conceito tá no mangá, né? Então acho que reforçaria o fechamento da abertura, mas também não vejo como uma necessidade. No geral, ficou espetacular e eu fiquei muito feliz com a volta do anime. E só pra concluir o vídeo, né? A questão da letra da música. Eu não sou um entendido musicalmente, não entendo de harmonia, de nada disso. Eu gostei da música, achei que ela acompanhou muito bem toda a animação, mas eu queria falar diretamente agora sobre a letra dela, né? Porque parece uma carta do Kuma endereçada para Bonnie. Eu preciso que você fique sozinha para entender o amanhã. Uma clara alusão ao tempo que a Bonnie teve que ficar em Sorbet enquanto Kuma era impedido de vê-la. Você me entregou os melhores momentos da minha vida. Foi ao lado dela que sua vida voltou a ter sentido. Além do amanhecer, tem tantas coisas que eu queria te dizer cheio de amor que não podem ser escritas apenas em uma carta. Sobre essa passagem, eu não preciso dizer nada, né? E aí a música conclui com uma pequena mão em busca da eternidade. Ela conclui com um pensamento que foi colocado dentro dela no primeiro segundo, né? Uma referência óbvia às mãos da Bonnie buscando o sol durante toda a abertura. No fim, encontrando ele e podendo ficar extremamente relaxada. Cara, que coisa linda. Que canção,
Que animação, que decisões, realmente espetacular, eu gostei muito e quero saber demais, tá, a opinião de vocês sobre essa abertura. Viu alguma coisa em toda essa análise que você falou, pô, isso aqui é interessante, ou viu algo que eu não enxerguei que você fala, pô, isso aqui tem esse significado, isso aqui tem esse simbolismo, isso tá aqui para fazer uma função X específica para esse outro momento. Cara, quero muito saber a opinião de vocês, é sempre muito construtivo, né? A gente sempre lê os comentários e fala, pô, cara, quanta sacada legal, quanto pensamento bacana. Então deixa aí a sua opinião, tá bom? Deixe seus comentários sobre a abertura 27 de One Piece, que pra mim pegou no Kokoro. Pegou no Kokoro forte demais, tá bom? Muito obrigado por me acompanhar aqui. Peço aquele like se você gostou de toda essa análise e também para se inscrever no canal, porque aqui, cara, a gente faz de tudo com One Piece, faz de tudo com One Piece, faz de tudo por One Piece também, a gente é apaixonado por essa obra e quer você aí também junto com a gente nessa grande frota dos Chapéus de Palha, beleza? Tamo junto, a gente se vê sem sombras de dúvidas no próximo vídeo, e é isso galera, valeu!